do início da gravação. Então, tá bom. Então, eu vou compartilhar a apresentação de hoje e, como eu falei, a gente vai ter um tempo de conversa, né, posteriormente. Então, como a Bia já falou, esse é o título, autonomia faz bem, depende com quem. Né? Ela é uma pergunta porque a gente já começa a problematizar essa ideia, no sentido de que, geralmente, a gente acha que a autonomia é alguma coisa muito boa, mas a gente está problematizando. Será que é muito boa? E a resposta depende com quem, já faz uma relação para o que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Então, são duas lives. Essa primeira a gente vai falar autonomia e relacionamentos, e a da semana que vem, autonomia e saúde mental. Os dois grupos são um grupo psicoeducativo e um grupo focal. Esses grupos vão ser presenciais, eles também terão inscrições, então quem se interessar também pelo certificado e pela participação do grupo, tem que se inscrever, os formulários já estão sendo divulgados nas redes sociais, tá? Então, a gente vai ter esses dois momentos de grupo em que a gente vai poder falar dessa temática que está sendo apresentado nas lives, né? Então, é um momento da gente pensar e sentir aquilo que a gente apresentou nas lives, tá? Então, vamos especificamente falar do tema de hoje, que é autonomia e relacionamentos da adolescência para a adultez emergente. Então, eu, Edna, vou apresentar junto com a Bia. Então, a gente vai falar de um período extenso e vocês vão entender um pouco do que está em torno desse período, né? E a gente está falando para vocês de uma maneira geral, a gente está sempre buscando ter pessoas de cursos variados, a gente não quer falar só para psicologia, então é importante também que vocês sinalizem para a gente que vocês estão acompanhando, que dúvidas vocês têm, e qualquer forma, assim, se tiver alguma necessidade de fazer uma pergunta antes da gente terminar, ok, é só sinalizar, tá? Mas a gente sempre tem esse espaço ao final, de qualquer forma, tá? Então, essa apresentação de hoje, ela vai ter uma característica em que a gente já vai buscar a reflexão de vocês desde o início. À medida que eu for falando, eu vou pedir para vocês pensarem sobre algumas temáticas que estão sendo apresentadas. Então, para isso, eu vou pedir já para vocês separarem caneta e papel para fazer algumas anotações que vão ser algumas reflexões que eu vou estar sinalizando para vocês depois, tá? Então, vamos começar definindo, né, dois conceitos que são diferentes, né, que a gente vai qualificar a autonomia como pessoal e relacional, e a gente precisa diferenciar. Então, a gente já está partindo dessa ideia de que a autonomia não é alguma coisa que acontece somente com um indivíduo, somente com uma pessoa isolada, né? E ela também acontece nas relações, né? E diferenciar a autonomia, tanto no aspecto pessoal quanto relacional, está ligado ao reconhecimento de valores. Por um lado, você tem valores que são da cultura ocidental, valores que privilegiam a liberdade individual, a emancipação, o autogoverno, a liberdade, a racionalidade prática, porque a autonomia é aquilo que te permite pensar como você vai decidir, como que você vai fazer as melhores escolhas. E isso também tem a ver com responsabilidade, igualdade e respeito pelas escolhas individuais. Então, a autonomia ela está muito bem localizada num contexto que é democrático, né? Numa sociedade ocidental que, historicamente, foi permitindo cada vez mais essas pessoas maior liberdade, maior reconhecimento das diferenças e, por isso, de uma promoção de igualdade, né? Então, essas escolhas individuais que podem ser feitas livremente, elas orientam as diferentes decisões pessoais. E, nesse sentido, para fazer um contraponto, né,
eu falei até agora de valores positivos, né? A autonomia, ela se opõe, então ela se opõe a tudo que é negativo, que é o contrário da liberdade, então ela se opõe à opressão, à dominação, ela condena a imposição de princípios e normas de condutas, não é que ela recusa esses princípios, mas eles não podem ser impostos. A autonomia pressupõe que você fez uma escolha para seguir certos princípios e certas condutas. Ela rejeita uma dependência que nega o reconhecimento ético-moral de cada um, né? Então, não é que ela rejeite a dependência de uma forma geral, mas é de um tipo de dependência em que a pessoa não tem escolha, ela está completamente subordinado aos valores do outro, né? Ela rejeita a discriminação e a marginalização, condena o autoritarismo à medida que este representa a negação da capacidade de escolhas políticas, né? Então, como eu falei, ela sendo relacionada a um contexto democrático, ela condena o autoritarismo. Então, numa sociedade autoritária, não há espaço para autonomia. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque são muitas ideias. A discussão sobre autonomia, ela é uma discussão que traz uma complexidade que a gente vai ver que vai aumentando, e a gente depois vai trazer alguns exemplos mais específicos, mas por enquanto a gente vai trazer essa consciência e agora refletindo, né? Essa diferenciação entre pessoal e relacional que eu comecei a fazer. Então, para um pouquinho agora para se sentir, para se localizar um pouco na cadeira, né? Ver como é que você está sentado ou sentada, né? E vamos começar a pensar nessas perguntas que eu vou lançar e você pode ir anotando. Qual foi a última escolha que você fez? Né? Não precisa ser a escolha mais importante da sua vida, mas tem que ter alguma relevância. E às vezes a gente se surpreende, porque uma escolha simples, ela pode estar muito relacionada a toda a nossa configuração de vida, nosso estilo, modo de pensar e de sentir. Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu mesma, quando proponho, eu faço o exercício, né? Então, quando eu penso numa escolha que eu tenha feito recentemente, eu penso numa escolha que eu fiz hoje, né? Eu hoje escolhi não ir fazer exercício, né? Então, tem uma diversidade de fatores que me levaram a não fazer o exercício, e eu fiz essa escolha autonomamente, né? E aí eu começo a pensar, identificando um ou dois valores relacionados a essa escolha, né? Então, o valor da saúde, o valor do bem-estar, né? O valor da disposição para a vida que o corpo adquire em função do exercício, né? Então, tudo isso está em torno da escolha me exercitar. Então, dei esse exemplo, vai pensando no seu exemplo e vai anotando essas ideias, ou seja, qual escolha, quais valores estão em torno dessa escolha. E de 1 a 10, identifica qual o grau de liberdade você atribui a essa escolha. Então, a gente vai pensar logo a seguir que, embora a autonomia seja ligada à liberdade, a gente pode pensar que existe algum tipo de contenção a essa liberdade, algum tipo de obstáculo que pode dificultar essa liberdade. É disso que a gente vai falar também mais adiante, mas não no sentido só negativo, aquilo que é externo, não é de uma escolha livre, pode ser positivo também, a gente vai pensar sobre isso, né? Então, a autonomia pessoal são as ações que estão determinadas pela livre adoção de princípios, como eu falei, muito característico da cultura ocidental, que enfatizam a liberdade individual. A autonomia relacional, ela leva em conta o entorno contextual de relações que servem de fundo para a construção das opções pessoais que estão embasadas em opções relacionais, né? Então, aqui eu trago uma outra referência do que se chama de autonomia relacional, que não é tão característico da cultura ocidental. A Isabela entrou, acho que tem que desligar o microfone. Então, a autonomia relacional, ela é alguma coisa que surge a partir até de uma crítica que as feministas vão trazer a essa ideia de uma liberdade individual, como se a pessoa fosse isolada do seu contexto.
né? Então, o que elas trazem é que todas as nossas escolhas são escolhas feitas a partir também do nosso grupo social, do nosso grupo de pertença, e isso não é negativo, isso não tem que ser uma forma de aprisionamento, mas isso é uma forma também do modo como a gente se liga às outras pessoas e como nossas ações têm consequências para outras pessoas, né? Então, ter autonomia depende de fatores diversos, entre condições internas e externas. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Você escolheu aí uma decisão você tomou recentemente, você elegeu essa escolha para pensar, né? Para refletir. E agora eu vou pedir para você localizar o contexto relacional dessa escolha, né? E às vezes a gente pode se surpreender. Aquilo que parecia algo tão pessoal, tão individual, tão separado de outras pessoas, a gente pode notar que tem um entorno que ajuda a gente a tomar decisões e a fazer escolhas, né? Então, no caso de fazer exercício, como eu mencionei, pode estar relacionado a uma transmissão de valores que vem de família, pode estar relacionado a um grupo de amigos com quem você convive e que te estimulam, te inspiram, né? E aí, identificando esse contexto relacional, identificar quem são as pessoas mais importantes que você diria que está em torno dessa decisão tomada. Então, vamos falar dessas condições internas e externas, né? As condições internas, elas estão ligadas às características individuais. Então, a literatura enfatiza muito a questão da racionalidade. Quer dizer, a autonomia depende da nossa capacidade de pensar bem, e pensar bem para agir bem. Então, é uma racionalidade prática que embasa as nossas ações em um processo singular, né? Um processo de singularização. Cada pessoa tem o seu percurso, a sua história de desejos, de preferências, né? E essas escolhas em torno de desejos e preferências, ela segue um processo de hierarquização das ações, ou seja, a gente organiza aquilo que a gente gostaria de ter, deseja, a partir daquilo que é mais importante, menos importante, mais urgente, menos urgente, né? Então, tem uma tarefa complexa aí que depende da capacidade de reflexão, que é composto por processos de avaliação, calibração e de ponderação, né? Então, o quanto isso é importante, né? Quanto tempo eu posso me dedicar a isso que eu acho importante? Em que momento, né, em termos de hierarquização de prioridades e que eu posso fazer com que essa escolha esteja presente na minha vida, né? Então, isso tudo vai ajudando a gente a ordenar as prioridades, que, por sua vez, responde a pautas que revelam uma disposição moral e emocional de cada pessoa. Então, a gente sempre fala muito da questão emocional e é interessante a gente pensar também que aquilo que é importante está muito relacionado àquilo que desperta uma experiência emocional significativa. Então, tem outras lives que a gente fala disso especificamente, mas aqui eu estou chamando a atenção para essa ideia de que o que é importante não é no campo só racional. O racional é o que ajuda a gente a ordenar, a hierarquizar, a ponderar, a pesar, né? As escolhas que a gente faz, mas tudo isso vem, antes de tudo, de uma experiência emocional que vai dirigindo, orientando aquilo que é importante para cada pessoa. Então, vamos refletir mais uma vez. Essa escolha que você elegeu para pensar hoje aqui tem a ver com quais desejos e preferências suas? De 1 a 10, tenta sentir como é que ela se encontra, a posição dela dentre as suas outras escolhas. Qual é o grau de relevância? O quão importante ela é para você? E, por último, a qual ou a quais valores do seu grupo ela está relacionada. Para você perceber que, embora seja uma decisão pessoal, o seu grupo pode estar orientando de alguma maneira, te ajudando a partir de valores que você tem a partir da convivência com certas pessoas.
Então, as condições externas da autonomia, elas estão relacionadas a opções relevantes como condição necessária para a autonomia. Ou seja, você tem que ter uma gama de opções suficientemente importantes. E você não pode estar limitado à sobrevivência. O que significa? Que a pessoa que está preocupada com o que ela vai comer, se ela tem onde morar, se ela tem como sobreviver, essa pessoa ela perdeu a capacidade dela de ser autônoma. Então, a autonomia ela depende dessas condições externas, né? E a ausência dessa gama define a incapacidade de realizar escolhas, né? E a gente pode pensar nisso, ainda que tenhamos condições de comer, de se alimentar, eventualmente, se a gente está sentindo fome, a nossa capacidade de sentir e pensar é completamente alterada e, por conseguinte, a nossa capacidade de fazer escolhas também, né? Então, essas opções externas, elas são um componente da autonomia, o que permite fazer uma avaliação a partir de elementos objetivos, né? Tendo a ver especificamente com o contexto e as relações, né? O contexto é favorável, então, outras situações que prejudicam a autonomia, né? Se eu não tenho condições de me deslocar pela cidade, se eu vivo num lugar onde há violência, né? Tudo isso vai restringindo a minha autonomia e a minha capacidade de fazer escolhas, né? E também num grupo, uma visão menor em termos de grupos, né? Que eu falei do contexto mais amplo, agora voltando para um grupo menor, né? As pessoas com quem eu convivo, elas me estimulam, elas me incentivam, né? As situações que eu vivo, elas me dão segurança, elas me fazem sentir capaz, né? Então, esses grupos aonde eu frequento no meu dia a dia são também condições externas que vão ajudar a que eu desenvolva a minha autonomia. Então, esses grupos são famílias, são relações afetivas de modo geral, desde a infância ao longo da vida, as amizades, as instituições como escola, igreja, a rede social aqui no sentido amplo, né? Não só virtual, o trabalho, toda a trama contextual e relacional que cada pessoa atua e interatua, que tem uma dimensão objetiva, externa, observável e que a gente pode nomear e descrever a partir das nossas experiências nesses grupos, né? Se eles nos estimulam, incentivam, e se são situações favoráveis, né? Então, vamos refletir mais uma vez, né? Isso que você escolheu, né, como uma decisão que você tomou recentemente e que você está pensando sobre ela agora. Quais condições objetivas possibilitaram essa escolha, né? O que você vê no seu entorno que objetivamente te ajudou a tomar essa decisão e você pode dizer que você teve uma experiência de autonomia, né? Então, identifique em torno dessa decisão os estímulos, os incentivos, as situações, as relações que elas permeiam essa decisão, né? A família, as relações afetivas, as amizades, as instituições, a rede social, etc. Então, espero que vocês estejam podendo refletir e a gente vai conversar depois sobre essa reflexão. Então, sintetizando agora, né, essa diferença entre autonomia pessoal e relacional, leva a gente a pensar que nós somos pessoas entre pessoas em um contexto de interdependência. E é assim que a gente pensa a autonomia. E só há autonomia se houver a possibilidade de mudanças, porque a cada vez que você faz essa reflexão baseada numa racionalidade prática, em que você tem condições internas e externas favoráveis para escolher, isso não é previsível, né? Então, por isso que também isso é muito característico de uma cultura democrática, né? Porque numa cultura autoritária, todas as decisões estão baseadas nos papéis, e elas são previsíveis, né? Não tem muito espaço para mudança. Então, o que caracteriza a autonomia é a possibilidade de você refletir
hierarquizar, ponderar, fazer escolha, tomar decisões, e isso implica que haja mudanças, né? Outra coisa que a gente falou, a trama intersubjetiva que articula todas as nossas decisões. A gente precisa estar mais consciente disso. Geralmente, nós somos muito levados a pensar que a autonomia é alguma coisa que eu decido só dentro da minha cabeça e não nas minhas relações, né? A independência, nesse caso, que a gente pode relacionar autonomia e independência como duas características que andam juntas, mas ela não é a independência no sentido do isolamento. Ela é uma independência nessa capacidade de avaliação sobre as condições externas, ou seja, eu tomo uma certa distância e eu posso avaliar, eu posso ponderar, então eu tenho uma independência, como eu falei antes, porque se há uma imposição, se há uma dependência de uma autoridade rígida que não me permite pensar nem negociar, aí eu não tenho autonomia, porque é preciso que haja essa posição independente para fazer essa reflexão. Mas ela é uma reflexão que leva em conta as características das relações e do contexto. Então, tem um marco relacional, que a gente poderia pensar em termos até, se a gente fosse mapear em que posição eu estou nas minhas relações, né? Eu posso ser filha, eu posso ser mãe, eu posso ser pai, né? Homem ou mulher, tudo isso confere cada pessoa um lugar na relação com outras pessoas de seu entorno, isso também vai modificar as condições de exercer autonomia. E também a socialização e as mudanças contextuais, né? Então, a gente vive num momento histórico em que, supostamente, a gente tem maior liberdade. Infelizmente, isso se vê ameaçado muitas vezes, né, por projetos políticos autoritários. Então, você vê que essas condições podem mudar para pior, mas elas também podem mudar para melhor, e essa socialização vai levando os indivíduos a terem melhores condições de exercerem a autonomia e fazerem as suas escolhas. Então, a Bia agora vai falar com vocês. Boa noite, pessoal. Diante dessas implicações, dessas reflexões, né, sobre autonomia e, sobretudo, sobre esse aspecto relacional, né, da autonomia, nós resolvemos falar de alguns estudos aqui, 2 para ser mais exato. E o primeiro é uma revisão sistemática feita em 2020, né, que tinha por objetivo categorizar e integrar os resultados das investigações, né, que foram abordadas sobre autonomia em jovens, buscando avançar na compreensão desse fenômeno. Por meio dessa revisão, né, os autores estabeleceram categorias que referenciam as principais dimensões abordadas pelos estudos que se preocupam em estudar autonomia, e nós selecionamos algumas delas aqui para a gente falar. A primeira, né, é autonomia e família. E resumindo aqui o que foi amplamente discutido nessa revisão, né, muitas investigações apontam a relação com os pais como uma categoria importante para os processos de autonomia dos jovens, e alguns estudos também enfatizam, né, a necessidade desse apoio para o desenvolvimento da autonomia em jovens com dificuldade, por exemplo, com sintomas de depressão e com comprometimento da audição. Pode passar, professora. Outra dimensão, né, fala sobre a influência dos estilos parentais no desenvolvimento da autonomia. E, de modo geral, os estudos que participaram dessa revisão, né, que foram abordados, eles relacionam estilos parentais mais abertos ao apoio e negociação como potencializadores, né, desse processo de autonomia, enquanto os estilos parentais autoritários ou centrados no controle estariam mais relacionados, né, ao bloqueio desses processos. Podemos supor, então, né, a partir do que esses estudos trazem, que uma boa relação com os pais, né, com o estabelecimento de regras menos restritas, com reforçamento, né, reforço daquilo que o jovem faz bem, aconselhando, assinalando as responsabilidades e potencializando as tomadas de decisão por parte dos filhos, né, podem tornar esse processo de conquista de autonomia mais fluido. Por outro lado, relacionamentos baseados na hierarquia, na distância emocional e na obediência, consequentes aí de estilos parentais centrados no controle, né, por exemplo,
podem bloquear, inibir os processos de construção, de desenvolvimento da autonomia. Pode passar, por favor. Outra dimensão interessante é a de autonomia e educação. Alguns estudos abordados indicam, né, que a autonomia também deve ser trabalhada no espaço educacional, podendo melhorar a experiência de aprendizagem e facilitar, por exemplo, a transição dos jovens, né, para o ensino superior. E algumas investigações também falam do papel dos educadores, ainda que se reconheça, né, o protagonismo da família e dos contextos socioculturais, é, os educadores também podem facilitar, né, a autonomia desses jovens. E é interessante porque essa categoria ela realça, né, a compreensão de que a autonomia, não só no ambiente familiar, é sobretudo relacional, se dá nos contextos relacionais, e a partir deles, né, também pode ser potencializada. Próximo, por favor. Por fim, a gente colocou também essa dimensão, né, que fala sobre o desenvolvimento da autonomia em populações de risco. Os estudos falam sobre a necessidade de intervenção socioeducativa para com essas populações, especialmente quando a gente considera, né, uma contradição existente na vida desses jovens entre a necessidade urgente e precoce de acesso à vida adulta, que exige aí deles uma maior autonomia e independência, e, por outro lado, seus perfis de vida, né, que refletem maiores dificuldades psicossociais e, muitas vezes, graves rupturas com o ambiente familiar, ou seja, um certo afastamento, né, de seus contextos relacionais. Por isso, a necessidade, né, a importância de ações de suporte para esses jovens em estado de vulnerabilidade ou de risco. Outro estudo muito interessante é o da Barbosa e do Wagner, de 2015. É um estudo com um adolescente gaúcho que buscava se passar, né, um perfil discriminante, compreendendo quais variáveis estariam mais relacionadas ao processo de desenvolvimento da autonomia. Esse estudo, né, ele comparava dois grupos, um com participantes, né, com maiores índices de autonomia e outro com menores índices. E os participantes com maiores níveis de autonomia, de modo geral, eles são mais velhos, né? Esses são alguns resultados que eu estou comentando com vocês. Eles são, de modo geral, mais velhos, trabalhavam ou já tinham tido experiência de trabalho. Eles se sentiam mais compreendidos, tinham suas opiniões mais levadas em conta, podiam fazer o que queriam com maior frequência, tinham suas vontades mais atendidas e também tinham menos conflitos com os pais, né? Todos esses dados, é claro, em comparação com os participantes de menor autonomia. E eles também reportavam com maior frequência o valor autonomia e com menos frequência os valores responsável e família. E também reportavam maiores índices de responsividade da mãe e do pai, além de maiores níveis, né, de conectividade e autonomia com a família. E esses resultados, então, eles se resumem, né, nessas variáveis que estão apresentadas aí para vocês: idade, né, variáveis indicadores de um bom relacionamento parental, responsividade, ter as opiniões levadas em conta, se sentir amado, né, compreendido, ter as suas vontades atendidas e fazer o que quer. Opa, obrigado. O valor autonomia também é um fator relacionado, né? O que os pais, os jovens, o que eles entendem por autonomia, se a valorizam ou não. E o self-autônomo e self-relacional, né? O quanto a autonomia do jovem está de acordo com o seu contexto familiar, compreendendo aí que esses dois eles estão interrelacionados e não separados. Agora sim, pode passar. Então, esse é um estudo que também realça, né, a importância do contexto familiar sendo influenciador aí do desenvolvimento. Esse estudo afirma sobre a influência dos estilos parentais nesse desenvolvimento. Fala, né, essa afirmação eu acho interessante. Essa relação entre pais e filhos é uma via de mão dupla, retroalimentada tanto pela ação dos pais quanto dos filhos, que vem desse contexto, né, interrelacional, e compreendendo aí que o jovem também está ativo nesse contexto,
Então, ele tanto influencia esse contexto, quanto esse contexto também influencia o seu processo de desenvolvimento de autonomia. Pode passar? E o estudo também aponta para uma relação que já vem sendo discutida na literatura, que é a relação entre o clima parental favorável e maior autonomia em adolescentes, ou seja, né, esse desenvolvimento da autonomia estaria aí em paralelo com um bom e próximo relacionamento parental. Por outro lado, os maiores índices de obediência, né, estariam contribuindo para menores índices de autonomia, já que jovens menos autônomos eles tendem a seguir as orientações dos pais e menos tomar decisões mais autônomas. Pode passar. E para finalizar, assim, minha contribuição, eu queria trazer algumas considerações. A primeira é de que esse desenvolvimento, né, da autonomia, ele deve ser compreendido não como um fenômeno linear, mas como um processo, né, desigual, muitas vezes, e certas contradições presentes, né, que surgem podem acirrar os conflitos nesses contextos familiares, por exemplo. Muitos jovens desenvolvem autonomia para certas questões pessoais, por exemplo, como determinar o seu momento de lazer, né, como se entreter. E quanto a outras áreas, né, como a financeira e emocional, eles ainda são inseguros e pouco habilidosos para lidar de forma madura e independente. E essas contradições, né, nem sempre são compreendidas pelos familiares, pelo contexto, né, desse jovem. Então, como os autores, né, Barbosa e Wagner trazem, eles dizem que é preciso que as famílias, né, compreendam tais contradições, apoiando os seus jovens durante processos mais complexos, oferecendo afeto, regras, expectativas claras e suporte para a autonomia, sobretudo respeitando, né, as necessidades de cada fase desenvolvimental. Outra consideração interessante que eu queria trazer para vocês é sobre o fenômeno contemporâneo, né, da adultez emergente. Nessa transição para a vida adulta, os jovens prolongam sua estadia na casa dos pais e, por consequência, o processo de maior autonomia e de independência é vivido nesse interior, né, da família. As autoras, né, Ponciano e Flores Carneiro, falam, portanto, que a participação dos pais, né, nesse fenômeno fomenta a autonomia em um contexto de disponibilidade e de presença. E, né, reafirmando aí, né, corroborando com esse pensamento sobre a adultez emergente, Andrade, 2016, fala que as relações de pais e filhos se reconfiguram, transformando-se em interdependências e formas de apoio emocional. Então, talvez pensar nessa riqueza desse fenômeno e do quanto o contexto relacional desses jovens pode ser importante para o seu processo de desenvolvimento da autonomia. E é isso, eu queria destacar, né, que pensar nesses contextos relacionais, sobretudo nos relacionamentos mais significativos para os jovens, aqui a gente focou em estudos, né, que falam do contexto familiar, do contexto educacional, mas todos os contextos, né, dos adolescentes e dos adultos emergentes, pensar nessas relações é discutir e também potencializar o seu processo de desenvolvimento, de autonomia. É isso. Então, terminamos, né, essa live de hoje, autonomia e relacionamentos da adolescência para a adultez emergente, com essas imagens, né, que trazem essa ideia de que a autonomia é um processo ao longo da vida. Aqui destacando na primeira imagem um grupo de púberes, né? A adolescência está começando, as primeiras transformações corporais que vão levar à experiência de amizades e de relacionamentos amorosos, né, de acordo com diversas orientações sexuais e de acordo com o gênero também, né? E que a gente está dizendo aqui que todo esse processo ele é necessário para constituir a gente como pessoa, para a gente tomar decisões, para a gente poder viver a vida da melhor forma possível, a partir daquilo que tem valor para cada pessoa, né? Então, são escolhas muito diferentes, nem todas estão representadas aqui, mas o que a gente pode pensar também a partir do que a Bia apresentou é essa relação entre uma facilitação da autonomia, que pode ser tanto feita pelos pais quanto pelos educadores, ou outras pessoas adultas mais velhas que cuidam
desses jovens. Então, a autonomia, nesse sentido, também, ao longo do desenvolvimento, ela precisa de apoio para ser bem vivenciada. E também lembrando, né, que a defesa da autonomia ela tem a ver com o contexto democrático, né? A gente não está dizendo que essa é a única maneira de viver, mas a gente tem uma escolha enquanto campo, né, da psicologia, é uma escolha pela liberdade, pela democracia, pelos valores da emancipação. Então, por isso que a gente pode dizer que o bom desenvolvimento da autonomia está relacionado a um aspecto positivo de saúde mental e que é o que a gente vai falar na próxima live, tá? Então, essas são as nossas referências utilizadas hoje nessa live, tá? Essa é a pesquisa, né, que vocês já viram no formulário quando vocês se inscreveram, e a gente está insistindo para todo mundo responder, e que nessa pesquisa uma das variáveis é a autonomia, a outra é a regulação, que é um tema que a gente está sempre falando nas lives, né? Então, levam alguns minutinhos, 20 minutinhos para todo mundo responder e divulgar para a gente, por favor, divulguem entre seus amigos e amigas, entre 18 e 29 anos, estamos precisando muito de respondentes para essa pesquisa. Tá? Temos outras lives lá no YouTube relacionadas ao tema da autonomia, especificamente, tem uma que é sobre autonomia emocional, e que esse aspecto da relação com as emoções fica mais evidente e discutido, e também tem uma live sobre confiança, que está interrelacionada à autonomia, à medida em que você tem mais autonomia para decidir, para fazer livres escolhas, você aumenta a sua confiança e é uma retroalimentação, né? Um círculo vicioso positivo em que a autonomia é alimentada pela confiança, a confiança alimenta a autonomia. Então, são ideias que vocês podem também ver nessas lives, né? Posteriormente, a gente vai colocar essa especificamente no YouTube. Agradecemos a participação de vocês, né? Nossos agradecimentos também aos fomentos que recebemos, né? E aqui também os nossos contatos, que vocês conhecem já na rede social. Então, é isso. Vamos agora conversar. Quem quiser compartilhar, fazer comentário, pergunta, qualquer coisa, esse é o momento. Quem quiser pode ligar a câmera agora, né? E o áudio, para a gente conversar. Os mais tímidos podem participar também pelo chat, a gente lê aqui e responde, tá bom? Sim, sim, quem tiver uma certa timidez também pode escrever, fazer uma pergunta, um comentário. Ou também, assim, a gente pode, para começar a esquentar... Não, alguém já abriu, né? Mas vamos lá. Para esquentar, vocês podem dar uma sinalização, reagir, né? Tá tudo bem? Gostou? Como é que está aí? Bom, Bom, mas acho que é meu nome é Rogério, Rogério. né? Isso, Rogério. tudo bem? Oi, tudo bem? Primeiramente, queria parabenizar pela iniciativa. A live realmente é enriquecedora demais. É um tema super atual que essa geração... Eu tô aqui meio de intruso mesmo, eu sou aluno da UERJ do CEDERJ, faço geografia. Eu tô aqui meio de intruso porque eu já tenho 44 anos, mas o que me motivou a Seja estar aqui nesse bem-vindo. projeto? O que me motivou a estar aqui nesse projeto com vocês é porque a gente tem eu tenho aqui um desafio com três pérolas que fazem parte da minha vida, meus sobrinhos, e eu sou um futuro educador, né? Então eu estou fazendo licenciatura em geografia, então essas relações de autonomia, de empoderamento dessa nova geração é um pouco impactante para quem já está com 44, como eu, né? Minha mãe está participando aqui também, até convidei ela para participar. E, assim, me remete um pouco até um conservadorismo da minha parte falar sobre esse tema, ligando a esse assunto que eu vou te dizer. Essa dose da autonomia, essa linha tênue para não passar para o desrespeito, né? Ou seja, dessa coisa do adolescente se sentir empoderado,
uma autonomia, uma autoconfiança que rasga a linha do desrespeito e de algumas regras que essas relações familiares estabelecem, entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, eu entendi. Assim, porque, como eu falei, o tema da autonomia ele é complexo, a gente trouxe aqui algumas informações, né? E eu acho que quando você traz essa questão, você traz a complexidade na experiência cotidiana, ou seja, na vivência, né? Como é que isso se dá, Sim, né? Como é que é possível você desenvolver autonomia e ter uma relação de autoridade? Acho que a Bia falou um pouco disso, né? E a diferença entre estilos parentais autoritários e autoritativos, assim, que é uma diferença de uma palavra que é sutil, né? E que o que a gente está dizendo que não é que não existam regras, né? E não existam valores que venham do grupo e da família e que não existam autoridades, né? Existem tudo isso e acho que a vida adulta também a gente tem que se relacionar com essa experiência de lidar com autoridades. E a autonomia ela não se opõe a isso, justamente por isso que a gente trouxe esse aspecto relacional. E isso vai se apresentar de acordo com cada grupo, né? Os valores que eu trouxe são em termos gerais, né? Que a autonomia sim se vincula a uma ideia de liberdade de emancipação, isso é geral, porque se você vai para uma sociedade tradicional, uma sociedade historicamente ligada a valores religiosos, né, em que os papéis são muito rígidos, você não tem a ideia de autonomia, você nem vai criar as pessoas para autonomia. Então, a gente está falando de um contexto ocidental, moderno, e dentro desse contexto ocidental moderno, existem várias situações muito diferentes, né? Então, uma coisa é você falar disso no Brasil, outra você falar disso nos Estados Unidos, uma coisa é você falar disso no Rio de Janeiro, outra você falar disso em Minas Gerais. Então, a gente tem que pensar essas relações nos seus contextos culturais, históricos e sociais também. é Então, muito bom. agora, a questão do respeito, né, que é uma questão que está muito presente no discurso dos mais velhos, principalmente, não que não seja um valor para os adolescentes, né, mas a questão do respeito indica um conflito intergeracional, o que é previsível e é saudável que haja conflito entre as gerações, justamente por esse aspecto da mudança, né? Então, uma geração foi educada de um jeito, aprendeu de um jeito, teve uma determinada experiência, vem outra, tem outra experiência, tem novidades que traz, isso vai trazer um certo conflito e uma necessidade de negociação quando há esse valor da autonomia. Quando não há, não tem que negociar, porque a geração nova tem que repetir a geração antiga, né? E assim sucessivamente numa sociedade tradicional. Né? Então, esse respeito, ele também precisa ser negociado. Então, vou tentar dar um exemplo concreto. Né? Até que você falou da questão do limite, né? Quando que você entende que isso está demais? Né? Até que ponto, por exemplo, você pode discordar dos seus pais? E em que temas você pode discordar dos seus pais? A Bia falou um pouco disso, na autonomia, e ela pode ocorrer em alguns domínios. Você pode ter autonomia para escolher a cor do seu cabelo, mas você tem autonomia para comprar alguma coisa? Você tem dinheiro para comprar alguma coisa? Então, você não tem autonomia financeira. Aí, digamos que eu quero negociar isso com meus pais, né? Eu não tenho autonomia financeira, mas eu gostaria de ter um dinheiro que eu pudesse tomar as minhas decisões. Quais decisões são possíveis? Então, tudo isso está sendo negociado, dependendo dos pais, isso pode ser um susto. Como assim? Mas na minha casa eu só mexi em dinheiro quando eu trabalhei. Como é que você quer mexer em dinheiro sem trabalhar? Né? Então, para um pai, de repente, pode soar um desrespeito o filho pensar nisso. Ou soa como desrespeito o filho ter uma posição política contrária, né? Assim, dos seus pais. É desrespeitoso isso? Né? Ou soa como desrespeito um filho querer fazer o Natal de forma diferente, o Ano Novo de forma diferente. Então, tudo isso são campos de autonomia, né, que, dependendo da família, pode ser um grau maior de desrespeito ou menor. Né? Mas eu diria para você que, em termos gerais, numa suposição de autonomia
com liberdade e com emancipação, a ideia é que todas as pessoas possam ter voz para conversar. É isso que pode gerar uma experiência saudável de autonomia, o que não significa a exclusão da autoridade e dos valores. Não, perfeito. Para mim ficou claro. Acho que é um fato, é um tema bem reflexivo, assim, que a gente precisa estar muito em linha. Eu sou super a favor da autonomia. Eu trabalho numa multinacional que fomenta a todo instante esse tipo de comportamento, né? Então, para que você tome as decisões, para que você fique mais independente de algumas decisões que são cotidianas, sabe? Então, não tem porque você ficar preso a um sim, um não, um ok de alguém. Então, eu sou super a favor e, de fato, vou tentar, já estou começando a tentar a produzir esse comportamento na minha filha, né? É uma coisa que, de fato, a gente vai ter que... Eu acho que isso dentro da sala de aula, por exemplo, é mega importante, né, para quem tem essa relação com o adolescente ali no período do ensino fundamental ali para o ensino médio, onde ele precisa enxergar muito além da edificação da casa dele, né? Que é um negócio, a casinha ali, aquela coisa bem construída. O mundo é muito maior do que isso, então ele vai ter que tomar algumas decisões que o mundo, de fato, vai cobrá-lo, né? Mas é isso, para mim ficou mega explicado. Acho que o tema é super relevante. Obrigado aí pela resposta. Sim, acho que é isso que você falou. Não sei se Bia quer acrescentar mais alguma coisa. Só, só para completar aqui, que a Yasmin colocou no chat, né? É muito importante abrir a mente quando falamos sobre essa mudança de estilo de relação. Como foi criado em maioria, numa educação tradicional com tendências autoritárias, quando olhamos para a autonomia e maior liberdade, olhamos pelo olhar tradicional. É importante entender esse olhar, eu acho que é isso também um pouco, né? E eu acho interessante também essa questão do diálogo, né? Da conversa e da interação, como a Edna falou. Então, vai depender, né, da família, vai depender dos valores que essa família sustenta, que essa pessoa, né, que vai tomar uma decisão também, que vai escolher de forma autônoma, sustenta. Mas eu acho que conversando e negociando, talvez isso possa ser resolvido. Sim. Eu só discordaria um pouco de você, Yasmin, porque não fomos criados numa sociedade tradicional. Nós fomos criados numa sociedade em que valores tradicionais e modernos convivem, principalmente no Brasil, né? Então, essa convivência, ela é uma convivência que traz muitos conflitos também. Mas todos nós aqui estamos, né, numa situação que é ligada a uma universidade, numa academia. Isso significa que, independente do gênero, cada pessoa aqui foi socializada para se educar. E isso é uma característica de uma sociedade moderna. Uma sociedade tradicional não dá chance para as mulheres terem educação. Então, a gente convive com esse contexto em que, né, por um lado, no domínio da educação, as mulheres se veem com maior liberdade, maior autonomia, e isso caracteriza essa a condição de, historicamente, que surgiu na modernidade, que se opõe a uma tradição, né? Mas, por outro lado, os valores morais ainda são aprisionadores das possibilidades de decisão das mulheres, né? Então, embora a gente possa não casar, possa não ter filho, né? Mas certos comportamentos serão julgados a partir de valores tradicionais, né? Então, a gente tem que pensar o tempo todo com esses dois campos, o tradicional e o moderno. Mas o que eu comentava também a respeito da fala do Rogério, que a gente falou um pouco no passado, mas, como disse, é muito complexo, mas é exatamente isso, a gente adquire na família, né, nas nossas relações iniciais, com as pessoas que cuidam da gente, essa capacidade de autonomia que vai crescendo ao longo do desenvolvimento até chegar no trabalho, né? Ninguém no trabalho vai achar que você tem que ficar sentado esperando uma ordem para fazer alguma coisa, né? Então, você tem que ter alguma capacidade de autonomia, de escolha, de pensar, de refletir, de ponderar e decidir e agir, né? Então, tem outros comentários aqui do Vitor. A confiança... Não sei se a Beatriz ia falar alguma coisa, foi impressão minha, agora eu voltei.
Beatriz ia... Eu só ia falar mesmo que tinha essas duas perguntas no chat ainda para ler. Tá, então você pode ler, por favor. Ok. O Vitor perguntou, a confiança deve ser em si, lidando com as outras pessoas, ou na pessoa em si? E também tem a pergunta da Geisa Castro, Vamos que por ela fala... partes, vamos por partes. Ok. Esse foi o Vitor, né? Então, Vitor, eu já te responderia só tirando o ponto de interrogação. Aí, se Bia puder ler como uma afirmação, e aí, usando o né? Ou. A confiança deve ser em si, lidando com as outras pessoas, e na pessoa em si. Exatamente, as duas coisas, resumindo. Não tem uma coisa ou outra, você tem que ter uma experiência de confiança em si e nas relações. O que a gente pode dizer, se a gente se pudesse dizer assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É em si ou é nas pessoas. Quando a gente surge como bebê, né? A gente surge no mundo, a nossa capacidade de autonomia é quase zero, né? Assim, não vou dizer que é zero, mas, enfim. O bebê começa a aprender a pedir as coisas, a decidir nesse sentido, eu quero comer, eu quero pegar esse objeto, vai aos poucos aprendendo a fazer essas escolhas. Mas o que a gente pode dizer que nesse momento a importância das relações é 100, é muito importante, né? E isso ao longo do desenvolvimento vai começar a ter um maior equilíbrio, mas vão ser sempre as duas coisas. Em mim e nas pessoas com quem eu convivo está essa experiência de autonomia e essa ideia da negociação também, né? Bom, agora eu vou ler a pergunta da Geisa. Ela pergunta assim, Edna, como o excesso de autoridade e o excesso de desconfiança de um pai pode influenciar na autonomia do adolescente? E também parabenizou pelo curso. Sim. Então, a Bia falou muito disso, assim, na questão dos estilos parentais, né, da ideia do apoio, um apoio que é emocional, que é cotidiano, né, e que é um estímulo para você confiar em si mesmo, e aí, com certeza, se você tem uma relação parental autoritária, né, você não confia nas suas decisões, né, porque infelizmente, nesse conflito, como eu falei, entre os valores modernos e tradicionais, né, isso se apresenta de uma forma muito dramática quando um pai é autoritário, porque ele acaba... imaginamos, na cidade do Rio de Janeiro, um pai autoritário, ele está um pouco fora do contexto em que a gente se encontra, né? A gente se encontra com muitas referências democráticas que estimulam a gente a pensar e a querer explorar o mundo, né? Então, se esse pai não permite isso e gera, né, essa relação de desconfiança, de dúvida, né, da capacidade que esse filho, essa filha tem de fazer escolhas que sejam boas escolhas, saudáveis, interessantes, isso vai gerar insegurança, né? E a experiência de insegurança, ela vai se apresentando em todos os campos da pessoa. Então, é uma experiência prejudicial, ela é negativa, né? Aí sempre lembrando, se a gente tivesse numa sociedade tradicional, né, a pessoa não tem escolha, ela tem que seguir um papel, então isso seria menos conflituoso. Mas não é o nosso caso. Ainda bem, eu prefiro. E agora, por último, a gente tem também um comentário do Lucas Souza, em que ele diz assim, acho que também tem um lado econômico que precisa ser falado. Hoje em dia, é muito mais difícil você se desenvolver e crescer economicamente falando. Um bom exemplo, por conta da obsolescência programada, um produto não tem o mesmo tempo de vida útil que um produto de antigamente tinha, e isso impacta a liberdade econômica da gente, principalmente dos jovens adultos. Às vezes eu sinto que perdemos o direito de consumir com qualidade. Uhum. Sim.
Acho que é uma questão importante, que é a questão da independência financeira, de você fazer escolhas pautadas nos recursos materiais, né? Mas também é alguma coisa que a gente precisa discutir no sentido de que se põe como objetivo de consumir, né? Nós somos estimulados exageradamente a consumir, e para quem está iniciando a vida, é um sofrimento extraordinário. E aí eu estou falando até em termos de diferenças geracionais, né? Porque quando eu estava iniciando a minha vida, a minha formação, não tinha celular, viu? Vocês sabiam disso? Que não existia celular antigamente, né? Então, essa para mim não era uma questão de consumo, né? Então, e aí as coisas, ao longo, né, dos anos, e vão mudando as gerações, vão mudando também vai intensificando, né, essa necessidade de consumo, que vai se tornando, sim, cada vez mais difícil de você viabilizar, né? Principalmente para quem está começando a vida. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter políticas públicas, né, que ajudam os jovens a iniciar a sua vida e tenham recursos para poder bancar essa autonomia, a gente também precisa de uma educação que seja crítica em relação a esse estímulo do capitalismo, né? Como diz a minha sobrinha, que é uma jovem, é o capitalismo, né? Então, a gente tem que encontrar recursos para lutar contra o capitalismo, né? E não se submeter completamente a essa ideia de que tem que consumir. Mas eu acho que é muito difícil mesmo, porque além de consumir objetos, é você poder consumir a vida que você quer viver. E no início é muito difícil mesmo. Ok? Agora não tem mais nenhum comentário ou pergunta. Tá. A Bia só falou lá dos grupos, né, para vocês poderem olhar as inscrições, né, dos grupos, né? Então, se não tem mais ninguém querendo falar, tá tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Podem sinalizar aqui com as reações aqui embaixo do Zoom. As reações são todas positivas, né? Não, tem mais escolhas aqui. Ah, tem escolha, só abrindo 3 pontinhos, tá? Tem escolha, mas não precisa, né? Prof. Ih, meu vídeo fica desligando. Regina, a Isabelle está perguntando como que são essas atividades presenciais. Eu não entendi qual foi a pergunta. Como que serão as atividades em grupo presenciais? São 2 grupos com objetivos diferentes, né? O grupo psicoeducativo, ele tem a proposta de sentir os temas, né? E os grupos focais, ele tem a proposta de discutir os temas. Embora, claro, quando você discute, você sente, mas é uma questão de prioridade, né? O psicoeducativo você vai sentir mais do que pensar e falar, embora a gente vai falar alguma coisa, e os focais a gente vai discutir mais e vai sentir um monte de coisa enquanto discute. Então, basicamente, que a ideia é que não tem uma live, né? É mais a participação de todos do grupo. Então, são grupos pequenos, tem um número limitado de participação, por isso que a gente tem que escrever, as pessoas têm que confirmar para a gente poder fazer o grupo com número menor, né? Ok? Tudo bem, então? Todo mundo já sinalizou várias reações positivas. Então, até a próxima quarta-feira, continuamos a falar sobre autonomia. Boa noite para vocês e até. Tá pedindo para mandar o link do grupo de novo lá no chat. Eu vou mandar aqui. No nosso Instagram, no nosso Intuitivo também tem.
Sim, sim, nas Não redes sabia. sociais, depois vocês podem verificar. Se alguém Então, quiser. professora, deixa eu fazer a pergunta. Lá no grupo só está restrito mesmo de 18 a 29 anos? Nos grupos a gente tem essa restrição porque são atividades também de pesquisa. Mas a gente sempre fala assim, olha, se você não está na faixa etária, tiver interesse, a gente vai anotar, quando tiver oportunidade, a gente chama pessoas fora da faixa etária da pesquisa. Excelente, obrigado. Ok. Então, tchau, pessoal. Até quarta-feira. Tchau, pessoal. Obrigada por Tchau, terem tchau, gente.